cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes em seu amor, pois seus pecados Jesus perdoou. Quando deu o sangue vivo de Jesus em nós verteu, na cruz passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terá. Quando Deus o sangue vivo que Jesus já verteu, na cruz passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vivo de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vivo de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé ainda, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Para lermos o versículo de número 16. Todos encontraram João 15? Amém? Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vos conceda. Quero ler com os irmãos ainda o capítulo 21 e o versículo 7. 21, versículo 7 do mesmo Evangelho, onde está escrito: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, podeis tomar assento. Meus amados irmãos, nós estamos felizes nessa noite, porque estamos mais uma vez aqui na casa de Deus,
para cultuar, para adorar o nome do nosso Deus. Quantos vieram aqui nessa noite para cultuar ao Senhor? Amém? Eu sei que todos os irmãos que vieram, entraram na igreja, estão aqui. Agora, nem todos que entram na igreja entram no culto também. É possível, pastor Valmir, que alguém entre na igreja, mas não entre no culto. E nessa noite nós queremos convidar todos os irmãos que estão presentes aqui, nesse templo, que entrem juntamente conosco nesse culto, que participem conosco desse culto. Nós acreditamos que o nosso Deus tem uma palavra, tem uma mensagem para os nossos corações aqui nessa noite. Quero louvar a Deus e agradecer ao pastor Valmir, nosso pastor presidente, pela oportunidade que nos concede mais uma vez, pela responsabilidade de estarmos aqui diante dos irmãos para mais uma vez ministrar a bendita e eterna palavra de Deus. Diante dessa responsabilidade, eu quero compartilhar com os irmãos, baseado aqui no versículo que lemos em João capítulo de número 15, lemos o versículo 16, depois lemos o versículo 7 do capítulo 21, para basear a nossa palavra, para basear o nosso ensino que vamos trazer nessa noite aqui, diante dessa oportunidade. Quando João escreveu, ele disse o seguinte: ele escreveu aqui umas palavras proferidas pelo próprio Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando o Senhor Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. Eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Meus irmãos, nós entendemos pela Escritura Sagrada que o Senhor Jesus, quando iniciou seu ministério na terra, ele iniciando o seu ministério, ele saiu um dia para formar uma equipe. Ele saiu para escolher os discípulos, os 12 discípulos que seriam os pilares da sua igreja, que seriam os 12 homens que ficariam como sustentáculo na sua obra para sempre. Quando ele saiu para escolher, eu acho interessante quando leio esse capítulo 15 deste evangelho o seguinte: que quem tem o direito e quem tem a autoridade para escolher, ele escolhe da forma que ele quer. Se falar para alguém, falar assim: escolhe algumas pessoas aí para trabalhar com você, você tem autoridade e autonomia para escolher da forma que você quiser. E Jesus saiu para escolher os discípulos, para formar a sua equipe. Ele poderia escolher as pessoas que ele quisesse para ser a equipe que ia trabalhar com ele, que ia ajudá-lo no ministério, meus irmãos. No meio de todo mundo, no meio de tantas pessoas naquela época, ele achou por bem escolher os 12 discípulos que ele escolheu. Agora eu quero deixar claro para os irmãos o seguinte: que no meio dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, tinha alguns que eram mais chegados do que outros do Senhor. Todos nós que estamos aqui nessa noite, que servimos a Deus, que fomos chamados para a sua obra, todos fomos escolhidos. Um dia Jesus olhou para nós e falou: eu escolho você, eu escolho esse aqui, eu escolho aquele outro. Porém,
Existe alguns que, apesar de ter sido escolhido da mesma forma que o outro, eles se tornaram mais chegados do Senhor Jesus do que outros. Agora eu pergunto aos irmãos nesta noite, por que acontecem essas coisas, irmãos? Se todos foram escolhidos da mesma maneira, se todos foram escolhidos da mesma forma, por que uns são mais próximos de Jesus do que outro? O que acontece é que quem escolhe é Jesus, mas o aproximar dele, o andar junto com ele, depende da atitude, depende da postura de cada um de nós. Depende de termos vontade, de querermos andar mais perto dele. Depende das nossas atitudes em estar perto ou não, em estar nos pés do Senhor Jesus ou não. Acontece que uns estão mais perto de Jesus e outros estão mais longe. Acontece que uns querem ter um relacionamento mais próximo de Jesus que outros. E a Bíblia diz que dos 12 que Jesus escolheu, teve alguns discípulos que tiveram uma comunhão mais próxima, mais estreita com Jesus do que outro. Foram 12 os discípulos que ele escolheu. Agora eu pergunto aos irmãos nessa noite, se eu perguntar a você assim, cite alguns nomes de discípulos escolhidos, dos discípulos que Jesus escolheu, você citaria o nome de qual deles? Se eu pedir às irmãs aqui, cite o nome de um dos discípulos, você citaria quem? Pode citar quem quiser. Pedro. A mamãe Lúcia falou assim, Pedro. Se eu perguntar aos obreiros aqui, falar, cita o nome de um dos discípulos, o irmão citaria quem? João. Pastor Kim falou, eu gosto do João. Se fosse para citar mais um, os irmãos citaria quem? Pastor Marquinhos falou assim, Tiago. A irmã Marlúcia falou assim, Pedro. O pastor Kim falou, eu gosto do João. E o pastor Marquinhos falou assim, Tiago. Mas foram 12 os discípulos escolhidos por Jesus. Tem uns que, se for para nós falar o nome aqui, nós não conseguimos lembrar. Se eu pedir os irmãos para falar o nome dos 12 discípulos aqui hoje, será que os irmãos conseguiriam lembrar o nome dos 12? Será que seria possível? 3 já foi falado aqui. Pedro, Tiago e João. Mas quem são os outros 9? Existem alguns discípulos, meus irmãos, que nós nem conseguiríamos lembrar o nome deles aqui nessa noite, se nós não recorresse à palavra de Deus. Porque alguns se tornaram mais conhecidos do que outros, pastor Kim. Alguns se tornaram mais próximos de Jesus do que outros e ficaram mais conhecidos. Pedro, João, Tiago, foram os 3 mencionados aqui. Mas você sabia que tem um outro discípulo que o nome dele era Tadeu? Você sabia? Que foi escolhido para ser um dos apóstolos, do mesmo jeito que Pedro, que João, que Tiago, e chamava Tadeu. Você sabia que tinha um outro que chamava Bartolomeu? Você sabia que tinha outro que chamava Simão? Você sabia que tinha outro que chamava Tiago também, mas não era esse Tiago, era outro Tiago. Você sabia que tinha um que chamava Lucas? Tinha um que chamava Felipe? Foram 12 escolhidos.
mas alguns ficaram mais conhecidos que outros. Meus irmãos, tem alguns dos discípulos. Quem pode ler para nós Gálatas 2, versículo 9? Paulo falou em 3 discípulos. Gálatas 2, versículo 9. Olha lá no Data Show lá, ó. Deus abençoe, irmã Maria das Graças, né, que leu para nós. Irmãos, Paulo falou assim, Paulo estava escrevendo aos Gálatas, ele falou isso aí, ó. Conhecendo a Tiago, Cefas e João. Cefas era quem? Quem era esse Cefas? Quem era esse Cefas? Não entendi. Pedro. Cefas é o mesmo Pedro que a mamãe Lúcia falou. Então ele estava falando assim, conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas da igreja. Irmão Marcos, por que que os outros 9 não foram considerados colunas? Por que que eram 12 apóstolos? Porém, Paulo está dizendo, e conhecendo a Tiago, Pedro e João, que eram considerados colunas da igreja primitiva. Eram 12 discípulos, 12 apóstolos, todos escolhidos por Jesus. Mas se nós perguntássemos aqui nessa noite, você gostaria de ser um dos discípulos de Jesus? Qual deles, se fosse para você escolher, você gostaria de ser? Eu tenho certeza que alguém ia falar assim, eu queria ser igual Pedro. Né, a mamãe Lúcia falou logo Pedro, né? O pastor Kim falou assim, eu gosto do João. Pastor Kim, se fosse para você escolher, só ia falar certeza, João. Verdade? O pastor Marquinhos, com certeza, Tiago. O pastor Clarismar, com certeza, ia falar o Felipe, como ele falou. O irmão Paulo certamente ia falar assim, o Lucas, porque ele falou o Lucas. Existem alguns discípulos, meus irmãos, que foram chamados, que foram escolhidos por Jesus, que muitas das vezes nós nem lembramos o nome dele. A exemplo do Tadeu, do Simão, do Bartolomeu. Mas aqui está 3 discípulos, que Paulo falou assim, eu conheci os 3, Pedro, Tiago e João, que eram considerados a coluna da igreja primitiva. Nessa época eles já eram considerados colunas. Agora eu pergunto aos irmãos, se eram 12, por que que esses 3 eram mais chegados de Jesus? Em muitos lugares da Bíblia nós encontramos Jesus separado com os 3. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Mateus 26, versículo 36 e 37. Mateus 26, versículo 36 e 37. Pode. Muito bem, Valmir, só até aí. Jesus saiu e foi para um lugar em particular no Getsêmani orar, elevando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu.
Pastor Edilson, quem eram os filhos de Zebedeu? Quem se lembra? E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. É os dois. Então significa que Jesus chamou os três para orar. Por que Jesus não chamou os outros, irmão Marcos? Por que eram 12 e Jesus falou, 6, 3, vamos comigo ali orar um pouco? Levou os três, irmão Júnior. Quem pode ler para nós Marcos 9, versículo 2 e 3? Marcos 9, versículo 2 e 3. Deus abençoe, irmão Jarbas. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós. Ele levou os três num lugar particular e transfigurou-os. E a Escritura diz que eles viram Jesus em glória, transfigurado. Irmão Meseque, eles viram Jesus conversando com Moisés e com Elias. Olha quantos anos tinha o tempo de Moisés e o tempo de Elias. Mas os três discípulos teve essa oportunidade, esse privilégio de ver Jesus transfigurar. E ele viu ele conversando com Moisés e com Elias. Agora eu pergunto aos irmãos nesta noite, mais uma vez Jesus deixou os discípulos de um lado e levou os mesmos 3 discípulos em particular. Aquela outra hora ele chamou os 3 para orar no Getsêmani, e lá ele revelou um segredo para os 3, falou assim, olha, eu estou angustiado até a morte, eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil demais. Ele só revelou isso para os 3. Agora ele revela, ele mostra essa visão, ele transfigura-se para os 3 novamente. Somente para os 3. Quem pode ler para nós Marcos ainda, capítulo 5, versículo 37? Olha aí. E não permitiu que alguém o seguisse, irmão Marcos, a não ser Pedro, Tiago e João. Já intera 3 vezes. Já intera 3 acontecimentos importantes que ele só leva os 3. Os outros 9 não foram chamados, não foram escolhidos agora para presenciar esses fatos. Esse momento aí que o irmão Jarbas acabou de ler, foi quando Jesus chegou na casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta. Jairo era centurião de Cafarnaum. Centurião era um homem que era comandante de 100 homens. Era um grande líder, um grande comandante. Quem sabe Jairo morasse no centro da cidade de Cafarnaum. E Jesus chegou na casa de Jairo, estava cheio de gente para ver o que Jesus ia fazer lá. A menina já estava morta. E Jesus falou assim, Pedro, Tiago, João, só os 3 aí, entra comigo. Pastor Edilson, será que os outros não ficou curioso, não? Será que no dia da transfiguração os outros não ficou assim enciumados, não? Será que o dia que Jesus chamou os 3 para orar em particular no Getsêmani, eles não ciumaram também?
Agora Jesus chama os três novamente e entra para o quarto onde estava a filha de Jairo morta. Os mesmos três discípulos. Será que o Bartolomeu não falou para o Tadeu ou para o Simão? Será que não falou para o Filipe? Filipe, por que ele não chama nós? Por que tem umas coisas que Jesus vai fazer que ele só chama o Pedro, não o Tiago e o João? Você lembra aquele dia da transfiguração lá que eles contou para nós? Por que Jesus não deixou nós ver aquilo? Por que ele só levou os três? Agora ele entra aí para o quarto onde está a filha de Jairo, o centurião morto, ele chamou os três novamente. O apóstolo Paulo vai escrever para os Gálatas, capítulo 2, ele fala assim: e conhecendo Pedro, Tiago e João, que eram consideradas colunas da igreja. E os outros discípulos? Meus irmãos, apesar de todos serem escolhidos por Jesus, apesar de todos serem convocados por Jesus, tem uns que são mais chegados do mestre do que outros. Isso não está em Jesus. Isso aí está na atitude do discípulo. Tem discípulo que tem prazer em estar mais perto dele. Tem discípulo que tem prazer em estar nos pés de Jesus. Tem discípulo que ama mais a Jesus do que outro. Tem discípulo que busca mais a Jesus do que outro. Tem discípulo que ora de madrugada mais do que outro. Tem discípulo que jejuma mais do que outro. Tem discípulo que vigia mais do que outro. Tem discípulo que chora mais do que outro. Tem discípulo que está mais perto de Jesus do que outro. Isso não está em Jesus, pastor Edilson. Isso está na atitude do discípulo. Tem discípulo que gosta mais, pastor, de estar perto de Jesus. Tem discípulo que busca mais. Tem discípulo que conversa menos. Tem discípulo que ora mais. Tem discípulo que jejuma mais. Tem discípulo que vai mais à igreja. Tem discípulo que vai menos à igreja. Tem discípulo que só vai na igreja no dia da ceia. Tem discípulo que não gosta da igreja. Tem discípulo que não gosta da escola bíblica. Tem discípulo que não gosta da terça-feira. Tem discípulo que não gosta de perder culto. Se é terça ele está lá. Se é quinta ele está lá. Se é domingo ele está lá. Tem discípulo que é mais chegado de Jesus que outro. É desse jeito a obra de Deus, irmãos. É desse jeito. Somente 3 queriam ter intimidades com Jesus. Nós mostramos aqui, irmãos, várias oportunidades que Jesus deu só para os 3. Agora eu vou mostrar para os irmãos que dentro dos 3 existia um que ainda era mais chegado ainda. Dentro dos 3 tinha um que ainda era mais chegado de Jesus que os outros 2. Vamos lá? Pode começar lendo, pode começar repetindo para mim o versículo 7 do capítulo 21 de João. Capítulo 21, 7 de João. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu. Estavam pescando, irmãos. Estava pescando.
Jesus apareceu na praia. Aqui o texto sagrado fala que há uns 200 côvados, mais ou menos, de distância do lugar que ele estava embarcado. Quem gosta de pescar, entende direitinho esse negócio, né? Uma certa distância assim da praia. Tinha todos os discípulos estavam lá, irmãos Jarpas. Mas João, aquele discípulo que Jesus amava, falou assim: é o Senhor, é o Senhor. Por que não foi o Filipe, pastor Edilson, que falou isso? Por que Jesus apareceu na praia a uma certa distância e o Bartolomeu não falou nada? O Tiago não falou nada. Pedro, pastor Kim, não falou nada. Mas aquele discípulo a quem Jesus amava, a hora que ele viu, ele conheceu e falou assim: é o Senhor, é o Senhor. Eu estou conhecendo ele. Eu estou conhecendo que é o Senhor. Meus irmãos, existem uns discípulos que são mais chegados do que outros. Quem pode ler João 3, 23 para nós? João 13, 23. Mas um discípulo, aquele que Jesus amava, estava reclinado sobre, tem uma versão que fala sobre o seio, a outra fala sobre o peito de Jesus. Esse discípulo, irmãos, em vários lugares no Novo Testamento, está escrito assim: aquele que Jesus amava. Mas será que Jesus não amava os outros, irmão Júnior? Será que ele amava só isso aí? Tem outro lugar, irmão Marcos, que Jesus tinha ressuscitado, e eles deram a notícia, e eles saíram correndo para ver o sepulcro. Aí o João escreveu e falou assim, que ele, mas o Pedro foi correndo, mas aquele discípulo a quem Jesus amava chegou primeiro. Se fosse um de nós que fosse escrever, será que nós ia escrever desse jeito, irmão Diego? Ou será que nós ia escrever assim? Nós dois saímos correndo para ver o sepulcro, mas eu, o apóstolo fulano de tal, cheguei primeiro. João escreveu assim, foi ele que escreveu isso. Nós saímos correndo para ver o sepulcro, mas o discípulo a quem Jesus amava chegou na frente. Ele estava falando de si próprio. Ele estava falando de si mesmo. Existem vários lugares no Novo Testamento, aqui nos Evangelhos, João sendo chamado de discípulo a quem Jesus amava. Os três tinham uma intimidade maior com Jesus, mas o João tinha uma intimidade maior ainda que os outros dois. Agora nós lemos aqui o versículo que diz que ele estava reclinado sobre o peito de Jesus. João, pastor Kim, que jeito que é reclinar sobre o peito, pastor Kim? Que jeito que é isso? É isso mesmo, não é, pastor Romero? João estava sentado bem encostadinho em Jesus, e ele pôs o peito, a cabeça assim no peito de Jesus. Apoiou. João estava ouvindo o coração de Jesus bater. Encostadinho. Aí o Pedro falou assim, João, pergunta a ele. Irmãos, qualquer um que lê isso entende que o Pedro estava querendo dizer assim, João, já que você está encostadinho nele,
já que você está com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, já que você é tão próximo dele, já que você tem uma intimidade tão grande com Jesus, maior que a nossa, pergunta para ele, qual é o discípulo que vai traí-lo? Porque Jesus tinha falado para os 12 assim, um de vós há de me trair. E aquilo ficou zoando, mas será quem? Será quem será o traidor? Aí o Pedro, nessa hora aqui, falou assim, já que você está reclinado sobre o peito de Jesus, pergunta para ele, qual será o discípulo que vai ser o traidor? João estava com a cabeça sobre o peito de Jesus. João tinha uma intimidade com Jesus que os outros discípulos não tinham. João tinha uma proximidade de Jesus que nem Tiago e nem Pedro tinha. Eu não vou falar o nome dos outros discípulos, eu não vou mencionar aqui os outros discípulos, mas eu vou mencionar Pedro e Tiago, que tinham uma intimidade grande com Jesus, porque em vários lugares os irmãos viram Jesus chamando só os três, na transfiguração eles estavam. No dia que ressuscitou a filha de Jairo, estavam os três. Quando Jesus chamou para orar no Getsêmani em particular, estavam os três. Mas que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, era só o João, que foi chamado de discípulo que Jesus mais amava, foi só João. João tinha uma comunhão muito estreita com Jesus. João tinha uma proximidade de Jesus que nenhum dos outros discípulos possuía, meus irmãos. Nenhum dos outros tinha. Tem discípulo que é tímido. Pastor Edilson, tem discípulo que é tímido. O senhor sabia que se o discípulo for muito tímido, Deus, ele tira o jeito até de Deus usar ele? Tem discípulo que é tímido. Tem discípulo que se estiver num ambiente conforme, ele não fala nem paz do Senhor para ninguém. Eu conheço vários aí. Eu conheço os irmãos, mas não é da nossa igreja não. Que quando eu chego no fórum ali, eles falam, ô pastor, o senhor está bom? E evita todo jeito assim para não falar paz do Senhor, porque alguém vê ele falar e ele acha que está diminuindo ele. O senhor já viu isso, pastor? Tímido. Apocalipse fala um negócio sobre os tímidos. Ficarão de fora. Quem ficarão de fora? Ele fala nos feiticeiros, fala nos mentirosos, fala nos adúlteros, fala em tanta gente ruim. Mas de repente ele fala assim, ficarão de fora os tímidos. Tímidos. E um dia eu fiquei pensando, mas por que os tímidos também vão ficar de fora? Meus irmãos, se a pessoa for muito tímida, Deus não vai usá-la. De vez em quando eu escuto um pregador falar assim, Deus gosta de usar essas pessoas que é assim meio, a pessoa é meio louca. Você já viu isso? Eu fico pensando, o que esse homem está querendo falar, será? Mas aquilo é só um jeito de expressar. Aquilo é só um jeito de falar, não é que a pessoa é louca, não. É que a pessoa é corajosa. É que a pessoa não é tímida. Agora os discípulos, eu imagino que quando João reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, pastor Kim, alguém falava assim, mas aí também já é demais isso aí. Isso aí já é demais. Para que isso? Para que isso aí? Isso aí já está puxando demais. Será que alguém falava isso? Esse negócio do João ficar pondo a cabeça no peito de Jesus, isso aí está exagerando, isso aí é porque ele está puxando demais já. Eu imagino que eles ficavam com vontade de falar para o João assim, João, larga de bajular o mestre, rapaz, não precisa disso não. Para com isso. Para de exagero, João.
João, esse negócio de você encostar em Jesus desse jeito e pôr a cabeça sobre o peito dele, para com isso, rapaz. Mas me mostra na Bíblia outro discípulo que quando foi escrever sobre ele, escreveu assim: aquele que Jesus amava. Aquele que Jesus amava. Em vários lugares na Escritura Sagrada, quando vai falar em João, põe uma vírgula, dá uma pausa, aí escreve assim: aquele que Jesus amava. Porque ele era chegado de Jesus, irmãos. Ele era chegado de Jesus mais que os outros. Ele tinha uma intimidade com Jesus maior. Todos foram escolhidos por Jesus, mas só 3 foram chamados por Paulo de colunas da igreja. Todos foram chamados por Jesus, mas só um recebeu o título de discípulo que era amado por Jesus. Todos foram chamados por Jesus e escolhidos por ele, mas um se tornou traidor e herdou a perdição eterna. Agora eu pergunto aos irmãos, Judas não foi escolhido por Jesus, não? Jesus não escolheu Judas? Ou não? Judas foi escolhido ou não? O que os irmãos me dizem? Ele era apóstolo ou não? Era discípulo ou não? Andava com Jesus ou não? Presenciou milagres ou não? Era homem de confiança ou não? Era de tanta confiança que era tesoureiro da equipe. Tinha todos os requisitos dos outros discípulos. Tinha toda a autonomia dos outros discípulos. Mas se tornou traidor de Jesus, irmãos. Se tornou traidor de Jesus. Ah, mas o que é que o senhor está querendo transmitir para nós com essa palavra? Meus irmãos, é que no meio de tantas pessoas escolhidas por Jesus, para deixar uma história bonita, para deixar um rastro bonito, para deixar um percurso bonito, só depende de cada um de nós. Nós fomos escolhidos por Jesus, nós fomos chamados por Jesus, nós fomos selecionados por Ele. Agora depende da nossa atitude, depende da nossa comunhão, depende de buscar Jesus, depende de aproximar de Jesus, depende de estar perto dEle para sermos bem-sucedidos na obra de Deus. É desse jeito. Quantos escolhidos por Jesus nós temos aqui nessa noite? Aleluia! Quantos foram escolhidos por Ele? Irmãos, olha nesse mundo. Olha quanta gente tem nesse mundo. Quanta gente tem nesse mundo. E Jesus olhou e falou: não, eu escolho esse aqui. Eu escolho o Meseque. Ah não, mas tem um ali que vai dar um técnico de som muito melhor que o Meseque. Tem um ali que ele já fez até um curso. E Jesus falou: não, eu quero o Meseque. Eu escolho o Meseque. Mestre, mas tem um ali que é melhor. Tem um ali que dá mais certo. Não, mas eu quero o Meseque. Eu vou escolher o Meseque. No meio de tantas pessoas, Ele olhou para cada um de nós e falou: eu escolho esse aqui. Eu escolho esse aqui. Eu quero esse aqui. Eu seleciono esse aqui. Eu escolho esse aqui para ser um pastor. Eu escolho essa aqui para ser uma missionária. Eu escolho esse aqui para ser um diácono, uma diaconisa. Eu escolho mais esse aqui para ser um obreiro. Eu vou escolher mais esse aqui. Ah, mestre, aquele ali dá mais certo. Aquele tem curso. Aquele é doutor. Aquele é não sei o quê. Ele falou: mas eu tenho direito de escolher quem eu quiser. E eu escolho esse aqui. Foi eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Foi Jesus que escolheu cada um de nós, meus irmãos. Nós somos escolhidos de Jesus. Você foi escolhido para ser um obreiro.
Você teve uma chamada de Deus. Você nunca foi chamado para ficar parado, estagnado, não. Você foi chamado para fazer algo na obra de Deus. Aleluia. Você foi escolhido para ser um instrumento de Deus. Você foi escolhido para ser usado na obra dele, irmão. Para você deixar um nome bonito, para você ficar nos anais da história, só depende de você. Eu fico olhando esse apóstolo Tadeu, pastor Valmir, e ninguém fala nesse homem. Era apóstolo igual aos outros. Era apóstolo escolhido. Foi escolhido da mesma forma que os outros, mas só 3 foram chamados de colunas da igreja. Só um ficou conhecido de discípulo a quem Jesus amava, mas foram 12 escolhidos. Tem uns que são mais chegados de Jesus que outros. Tem uns que buscam mais que outros, irmãos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Tem uns que são mais chegados de Jesus, porque busca mais. Está aqui, pastor Clesmar, está aqui anotado aqui. Eu estou resumindo a mensagem. Mas esse João, a quem Jesus amava, eu anotei o seguinte: ele não tinha formação secular. João não era doutor em nada. Em lugar nenhum na escritura e nem história da igreja fala que João era formado em nada. Lucas era, mas João não era. Pedro não era. Mas olha a profundidade do evangelho de João. Quando ele começou escrevendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha a profundidade que ele começa escrevendo o seu livro de João. Um homem praticamente analfabeto, que não tinha formação secular, mas através da grande intimidade que ele tinha com Jesus, Jesus usou ele, e ele começou escrevendo coisas tão profundas que outro discípulo, que outro escritor não escreveu, porque o segredo de ser usado por Deus é ter intimidade, é ter comunhão, é estar perto dele, meus irmãos. E ele começa escrevendo o livro. No princípio era só o verbo, e o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. Olha a profundidade desse livro. Depois eles pegam João e jogou na ilha de Patmos para morrer lá, porque lá só tinha fera, lá era lugar de morrer mesmo. Mas quando ele caiu na ilha de Patmos, Jesus estava lá. E Jesus falou com ele, e falou assim: João, você não está aqui na ilha por acaso não. João, eu tenho grandes coisas para te revelar ainda. E João falou, meus irmãos, João teve uma visão do mestre glorificado mais uma vez. Eu imagino que ele lembrou do dia da transfiguração. E ele falou assim: gente, eu vi o Senhor Jesus na sua glória, glorificado, e os cabelos dele eram brancos como a neve, os olhos dele eram como chamas de fogo, os pés dele eram de bronze, e a voz dele era como o som de muitas águas. Eu vi ele lá na ilha de Patmos, eu vi ele em glória na ilha de Patmos. João tinha uma intimidade com Jesus. Coisa boa é o crente ter intimidade com Deus, meus irmãos. Eu vi ele lá na ilha. Eu vi ele quando eu fui exilado na ilha de Patmos. Você viu, João? Vi. Que jeito que ele era então? Os cabelos dele eram como a branca lã e como a neve. Eu vi, ele tinha um cinto de ouro atravessado assim. Ele cingia o seu corpo com um cinto de ouro. Os pés dele eram de bronze, e os olhos dele eram como chamas de fogo, e a voz dele, quando ele falava comigo, a voz dele tinha um som, pastor Valmir, como o som de muitas águas. Tarabassu de cantarabacharabarai. Arabassuriandarabachandarabia.
Meus irmãos, compensa ter uma intimidade com Deus. Compensa andar na presença de Deus. Compensa pôr o celular, o despertador, para despertar 4 horas da manhã, e você levantar e dobrar o seu joelho perto da sua cama, e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, me usa na sua obra. Xarabaçu de cantarabatúria. Compensa pôr o despertador para chamar nas madrugadas e construir uma intimidade com Deus, meu irmão. Construir uma aproximação maior de Deus. Porque quando você chegar aqui à frente para cantar, o povo sente a presença de Deus. Quando você chegar aqui à frente para ministrar a palavra, o povo começa a sentir algo diferente. Porque Deus está na sua vida. Deus está contigo. A sua comunhão com Deus é grande. E Deus te usa para realizar a obra dele. Aleluia. Fala para o seu irmão aí do lado: meu irmão, você é um escolhido de Deus. Fala para ele aí: você é um escolhido de Deus. Você é escolhido para ter intimidade com Deus.